Olá pessoal, eu sou a Núbia, sou estudante de medicina do 4º ano e hoje eu irei explicar sobre a aloimunização materna e a síndrome hemolítico fetal, ok? Então, a princípio, nós temos que diferenciar a síndrome hemolítico fetal da aloimunização materna. No caso, a aloimunização materna, ela é a produção de anticorpos pela gestante contra os antígenos das hemácias do feto. E a síndrome hemolítica fetal, ou a doença hemolítica, ela é a destruição dessas células sanguíneas por tais anticorpos. Então, vamos começar aqui com a explicação de como é a superfície da hemácia. Essa parte parece ser irrelevante, mas é muito importante, inclusive porque cai bastante questão sobre isso em questões de residências. E nós temos que entender que na hemácia a gente tem alguns sistemas antigênicos, que eles ficam presentes na superfície da membrana da hemácia. Então a gente tem o sistema ABO, o Rhesus, KEL, DUF, MNS. Os que têm mais relevância clínica é o ABO e o Rhesus. O Rhesus, pessoal, ele é composto por mais de 40 antígenos, mas os mais relevantes do ponto de vista clínico é o Dzão, Czão, Czinho, Ezão, Ezinho. A gente valoriza mais o ABO e o Rhesus, também conhecido como RH, porque eles têm mais relevância na aloimunização. Então, como acontece essa sensibilização? A mulher, ela estando gestante ou não, ela ao entrar em contato com hemácia vinda de sangue, diferente da dela, ela começa a entrar em um processo de proteção. Então, o sistema imunológico dessa mulher, ela vai reconhecer essa hemácia estranha. Aqui, por exemplo, a gente pensa que ela é B. E ela entra em contato com A. Ela vai começar a enxergar essa A como algo estranho. Então, ela vai começar a produzir anticorpos que eles vão se ligar ao antígeno e vai causar a hemólise desse organismo estranho. Essa sensibilização, ela pode acontecer, por exemplo, em transfusão sanguínea. Na gravidez, propriamente dita, nós temos pequenos episódios de hemorragia, que pode passar sangue do feto para a mãe. Isso, assim, pessoal, é muito comum. Assim, podemos pensar até em 3/4 das gestantes, elas vão ter esse processo e é natural acontecer isso nelas. Então, no primeiro momento que a paciente ela entra em contato com esse corpo estranho, caso a gente está pensando nas hemácias, ela vai produzir o anticorpo IgM. O IgM, pessoal, ele é maior e um detalhe importante é que ele não consegue passar a barreira placentária. Essa aqui foi o primeiro contato. Então, pensando no ponto de vista da gestação, na primeira vez, vamos supor que a mãe é negativo, o feto é positivo. Como ela vai produzir o IgM primeiro, é o primeiro contato dela com esse corpo estranho, ela não vai conseguir, o organismo dela não vai atacar o feto assim de primeira. Mas, no entanto, se ela tiver outra gestação, o organismo dela já ficou sensibilizado a esse corpo estranho. E se repetir isso tudo novamente numa segunda gestação, ela já vai ter o IgM, mas ela vai produzir o IgG. O IgG, pessoal, ele é um anticorpo, ele é uma imunoglobulina que ela vai conseguir atravessar a barreira placentária. Então, aqui a gente vai conseguir ter repercussões no feto. Assim, eu coloquei que ela é menor e ela é bem menor em relação ao IgM, cerca de 5 vezes menor. E ela vai conseguir atravessar a barreira placentária e vai ter a nossa repercussão clínica. Então, por isso que a gente pensa em segunda gestação, mas não só a segunda gestação. Se a mulher ela já foi sensibilizada em uma transfusão,
algo do tipo, é a mesma coisa. E assim, depois que ultrapassou a barreira placentária, lá pela 16ª semana aproximadamente, que é quando o feto ele tem um sistema imunológico mais desenvolvido, ele vai ter processo de hemólise de algumas ou várias de suas hemácias, e vai levar a uma anemia. Pode ser tanto leve quanto grave, que a gente vai ter repercussão mais profunda e mais podendo ser fatais para o nosso feto. E um ponto importante dessa sensibilização, ela pode ocorrer em vários momentos. Pode acontecer antes do parto, no parto ou pós-parto. Quando a gente pensa em antes do parto, pensamos em aborto, gravidez ectópica, trauma abdominal, procedimentos obstétricos, por exemplo. Durante o parto, pensamos claramente que vai ter um sangramento na região e pode ter essa sensibilização. E no pós-parto, pensamos principalmente na transfusão de sangue, que podem ser incompatíveis com o da mulher. E chegamos à nossa querida cascata de eventos, na nossa fisiopatologia. Então, assim, é um ponto que muitos falam, muitos acham que não precisa saber. Mas, pessoal, é uma coisa tão fácil. Você saber, você vai sair na frente de muita gente, entendeu? Então, vale a pena focar, prestar um pouco de atenção. O evento inicial é a hemólise. E ela vai levar a uma anemia hemolítica, ok? E, consequentemente, vai ter a liberação de metabólicos na circulação, que eles terão como produto principal a bilirrubina, ok? A bilirrubina após a metabolização hepática, ok? Mas aí nós temos que entender uma coisa. A bilirrubina, assim, em níveis muito altos no nosso organismo, ela pode começar a impregnar o sistema nervoso central, principalmente os núcleos da base, gerando a chamada kernicterus, né, que é uma repercussão clínica, uma doença que pode causar lesões neurológicas graves e irreversíveis no nosso bebê. Além disso, como o nosso feto ele vai ter muita hemólise, consequentemente uma anemia muito grande, ele vai tentar compensar esse déficit de hemoglobina. E ele vai tentar usar uma das maneiras compensatórias de produção para tentar aumentar a eritropoiese. Então, ele vai atrás da eritropoiese extramedular, que ela é produzida principalmente aonde? No fígado. Então, o fígado acaba sofrendo bastante, porque ele vai ter um pouco do seu papel desviado. Em vez de focar lá na questão metabólica, ele vai ser desviado para a produção de eritrócitos. E isso, pessoal, ele vai alterar muito a arquitetura do nosso fígado, vai alterar, consequentemente, a função hepática. Então, vai reduzir a produção proteica e vai aumentar também a hipertensão portal, porque todo esse processo de mudança de função originária vai, de certa forma, endurecer mais o nosso fígado. Então, por isso da hipertensão portal. Além disso, um ponto importante é que os eritrócitos, eles vão ser jogados, né, para o nosso feto, para a circulação fetal, de maneira mais imatura, porque eles têm que ser produzidos muito rápido e já ser usados pelo feto. Então, não vai conseguir transportar, muito menos entregar oxigênio de forma correta para o tecido. Então, o feto, ele começa a ficar num estado de hipoxemia crônica. Com isso, a gente pensa, a longo prazo, uma insuficiência
numa ICC, num edema, ascite, derrame pericárdio, hipóxia tecidual, acidose por conta de uma anemia muito grave, de órgãos, alvos, assim, vamos ter lesões, podemos ter a placentamegalia, o polidrame também. São várias as repercussões clínicas no bebê. Quando a anemia é muito grave, assim, quando o HB tá maior ou igual a 7, né, o déficit de HB maior ou igual a 7, pessoal, às vezes nem remédio ajuda esse bebê a recuperar. Às vezes ele vai ficar com lesões irreversíveis, ok? Então é isso, de maneira geral. Eu falei da repercussão clínica, da cascata de eventos, por que acontece, eu disse aqui em cima. Então, tudo isso, resumindo aqui, tudo isso vai acontecer porque a mãe é negativa, o filho é positivo, a mãe de maneira assim super didática para tentar entender, bem simples, vai começar a atacar o filho, geralmente na segunda gestação ou pós sensibilização. Lembrar que o IgG, principalmente pelo IgG, que o IgG ele vai passar a barreira placentária, o IgM ele é o primeiro lá e ele não vai passar na barreira placentária. E vai começar a ter hemólise das hemácias e a gente vai ter a síndrome hemolítico fetal. Sobre a profilaxia, pessoal, de maneira bem simples, temos que pensar que é o anti-D. Dá o anti-D para a mãe. E assim, é uma coisa muito eficaz, pessoal. Muito eficaz mesmo. Questão de números, reduz praticamente para zero, comparado a populações que não têm acesso e comparado a quem não teve essa profilaxia. Então, a gente tem a profilaxia tanto no pré-parto quanto no pós-parto. Questão de dosagem, eu não vou falar para vocês porque acaba variando de esquema para esquema, de cidade para cidade. Mas o que a gente tem que saber é que a profilaxia durante a gestação, ela é principalmente no terceiro trimestre. Porque a gente tem que lembrar que é onde tem a maior frequência de hemorragia feto-materna. Então, cá entre nós, é um momento muito oportuno para se dar essa profilaxia, para tentar bloquear essa produção de anticorpo. É importante também a gente administrar no pós-parto, porque nele a gente tem uma hemorragia maior, ok? Assim, depois que a paciente ela faz essa profilaxia anti-D, ela vai ficar positiva por muito tempo, assim, de 8 a 12 semanas. E é isso, pessoal. Outra questão importante do pós-parto, da profilaxia, é que a gente também tem um teste, eu acho relevante falar para vocês, que é esse daqui. Eu vou escrever o teste de Clay-Hauer. Aqui, ó, a princípio, já vou falar para vocês. Ele não é muito acessível, não é todo lugar que tem. Ele vai colher no pós-parto, ele vai colher o sangue materno e ele vai fazer uma mistura ácida. E a hemoglobina fetal, pessoal, ela tem uma resistência diferente. Então, vai ter uma diferenciação entre a fetal e a materna. Então, a gente vai conseguir diferenciar no esfregaço, com esse teste, o que é hemácia fetal, o que é hemácia materna. E com essa diferença de proporção de hemácia fetal em relação à materna, a gente vai conseguir estimar a quantidade de sangramento que houve e vai conseguir ajustar a dose de imunoglobulina de acordo com a quantidade de sangramento. Mas assim, esse teste, como eu disse, ele não é assim tão acessível.
No geral, com ou sem essa técnica de Klein-Halver, na média, são 300 miligramas do anti-D que ele é administrado. Às vezes acaba até pecando pelo excesso, mas o que é importante é a profilaxia e o cuidado, né, pessoal? E um ponto mais importante ainda é o pré-natal. Então, além da tipagem sanguínea, a gente tem que colher um painel de anticorpos séricos regulares, né? Que a gente vai fazer uma pesquisa se existe ou não anticorpos com capacidade para gerar hemólise. Então, se o painel vier positivo, a gente tem que avaliar se é para algum anticorpo hemolítico, né? Porque às vezes vem um anticorpo negativo, que a maioria vem anticorpo negativo, assim, que não tem repercussão clínica. Mas se vier positivo, a gente tem que dar uma atenção maior. E esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, sobretudo compreendido o conteúdo.